Glória a Deus. Tem gente chegando aí, ó. Glória. Maravilha. Saudar uma igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem está com frio aí? Fala para o teu irmão que está do lado. Espera só mais um pouquinho que o fogo vai descer. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. E aí, irmão? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Feche teus olhos, vai. Coloca a mão no teu coração. Ouve junto, vai. Isso. Convide o Espírito Santo, vai. Convida ele, que ele já está aqui nesse lugar. Ele não está na cheia, cala, súria, está na mão, cala. Ela manzere, cheia, cala,
acaso alguma coisa maravilhosa tem que acontecer. Nós estamos, né, no último dia da campanha. No último dia das séries de mensagens, né, que a gente fica brincando tanto lá no gabinete pastor lá. A gente fica brincando tanto lá no gabinete bastante sobre campanha de série de mensagem, acabou que. Mas a gente já está no último dia da série de mensagem. E o tema é a autoridade do crente, amém? A autoridade do crente. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a autoridade do crente. Eu gostaria que você compartilhasse comigo a palavra que se encontra, né, em Gênesis 1, 28, amém? Marta, está aqui bem? Gênesis 1, 28. Pode ser NVI, tá? NVI. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rasteiam sobre a terra. Amém? Isso, deixa no 28 mesmo. Aleluia. Irmãos, aqui a palavra do Senhor vai dizer já em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, que o Senhor, né, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, amém? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, do pó da terra. O Senhor disse, né, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele soprou, né, o seu fôlego de vida nas narinas do homem. E o homem se tornou alma vivente. Aleluia. O homem, ele foi feito do pó da terra. Mas aquilo que foi soprado no homem veio de Deus. A essência de Deus. O homem, ele foi feito do pó da terra. Porque o Senhor, ele criou todas as coisas que hoje nós vemos diante dos nossos olhos. Amém? Só que, quando Deus cria o homem, o Senhor delega a esse homem autoridade. Ele delega ao homem autoridade. Ele está comigo? Delega. Autoridade. Já em Gênesis 21 nós vamos ver que porque o homem, né, foi feito do pó da terra e foi soprado nele a essência de Deus, ele se tornou alma vivente. E o Senhor delega a esse homem que nasceu da terra, que veio do pó da terra, a autoridade para dominar tudo que foi criado na terra. Bem, Deus deu a ele essa autoridade. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 1, 28, abençoou, Deus nos abençoou, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Só pode subjugar quem tem autoridade. Aleluia. Amém? E aí ele vai mais além, ele diz assim, ó: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rasteiam sobre a terra. Então o Senhor está falando assim, ó: eu estou te dando autoridade, homem, para que você possa dominar. Eu estou te delegando, eu estou te dando permissão para que você possa o quê? Dominar, subjugar. Só que acontece algo, uma situação muito infeliz, algo muito ruim. E que algo ruim é esse? O pecado. O
pecado, por quê? Porque Deus também deu uma ordem a Adão e disse: olha, Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece? Todo mundo aqui já sabe da história. O homem vai lá e come porque a Eva foi lá e ofereceu, né, o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece o rompimento. Acontece o afastamento. Acontece a quebra daquela aliança por causa da desobediência. E por conta disso, o homem perde a sua autoridade. O homem perde o seu domínio. O homem perde o seu poder de governo. Sabe o que você está entendendo o que eu estou falando? Através da desobediência, através do pecado. E aí quem passa a tomar essa autoridade para si? Deus? Não. O diabo. É o diabo que agora ele toma a autoridade para governar aquilo que o homem foi feito para governar. Sabe o que você está entendendo? Só que Deus, ele traça um plano. E um plano maravilhoso. Ele queria que o homem retomasse a autoridade que havia perdido. Ok, se você já tivesse sabe, com a mente de pregador, que já estava lá na frente. Aleluia. Mas antes disso, vamos dizer aqui o que significa autoridade, amém? Amém ou não? Amém. Significado geral de autoridade: direito ou legitimidade de comandar, dar ordem ou tomar decisões. Então aqui o Senhor deu o quê? Um direito legítimo para Adão dar ordem aos animais. Né? A Bíblia não vai dizer que o poder está na língua, né? Que os animais são domados pelo poder da palavra. E eu fico conjecturando, aí eu penso assim, que Adão naquele tempo, ele devia brincar, né? Chamar lá, sei lá, um animal daquele lá, um leão, brincar, e o leão vê, ó, rola, entendeu? Balança a rabinha aí pra mim, a gente tem que conjecturar, irmão. Por quê? Porque foi dada autoridade a Adão sobre os peixes, sobre as aves do céu. Águia voando lá no alto. Adão, ei, aqui, a minha água. Bota no braço de Adão. Ó, domínio, autoridade, governo. Só que por causa do pecado, o homem perde o seu domínio, perde o seu governo, perde a sua autonomia, perde a sua autoridade. E essa autoridade passa para quem? Para o diabo. E aqui, como nós acabamos de ler, o que significa autoridade. Pastor, mas o que tem a ver com o diabo? Claro, porque o diabo é que tentou Eva. É isso? Por intermédio da serpente, amém ou não? Só, querido, não fica por aí. Às vezes você pode pensar que tudo está perdido. Agora já não tem mais jeito. Agora as coisas se findaram. Eu já não vejo mais esperança para essa situação mudar. E aí Deus já está falando contigo nessa noite. Talvez você entrou aqui por essas portas, subiu essa rampa pensando dessa mesma forma. Agora está tudo perdido. Eu já não tenho mais domínio, não tenho mais governo, já não tenho mais autoridade sobre a minha casa, sobre o meu dinheiro, sobre os meus negócios. Eu não tenho mais autoridade sobre os meus filhos. Acabou. Não. Diga para o teu irmão do outro lado: não acabou. Não acabou. Você tem condições de retomar essa autoridade que você havia perdido. Aleluia. Porque o Senhor já traçou esse plano para você, que não se alegra. Se tem alguma coisa que foi perdida, se você perdeu o controle da sua vida, ou de alguma
creia que tão somente o Senhor tem o poder para poder retomar a autoridade que você havia perdido. Pastor, eu perdi a autoridade sobre alguma área da minha vida. Eu não sei qual é, mas se perdeu, tem uma boa notícia para você nessa noite. Deus deu um plano para que você retome essa autoridade. Se o diabo ele tomou posse porque você errou o alvo, porque você errou o caminho. Ei, deixa Deus te dizer uma coisa. Ele tem um plano para você retomar essa autoridade. Mas se eu fosse você, eu estava dando glória. Essa palavra não veio de mim. Aleluia. Minha pastora, ó, minha esposa, também é pastora, sabe como é que eu estou. Eu não sei, mas é um peso. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu senti no outro. Talvez você não esteja assim nem percebendo. Mas eu nunca senti isso que eu estou sentindo hoje. Primeira vez. Mas eu louvo a Deus porque Deus, que não depende de nós, vai ser dele. Aleluia. Aleluia. E aí o Senhor traça esse plano. E é um plano perfeito. É um plano infalível. Não, você não está entendendo. Jacob Carlos, é um plano infalível, um plano perfeito. Aleluia. O Senhor fala assim, vou fazer o seguinte. Colocou os três em fileira. Adão, Eva e a serpente, né? O diabo. E aí começou a lançar a sentença sobre eles. Numa dessas sentenças, o Senhor fala, olha, porém inimizade entre ti e a mulher. E você está falando para a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá o calcanhar, mas a descendência da mulher pisará a cabeça da serpente. Não sei você, mas você, Deus já está falando que ele vai pisar a cabeça dessa serpente aí. Tentou se levantar contra você para tentar te picar, para tentar te paralisar. E o Senhor está dizendo, eu estou pisando na cabeça dela hoje. Por quê? Porque aquele que vive e reina para todo sempre tem o poder e a autoridade para pisar na cabeça da serpente. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor já traçou aquele plano ali estabelecido. E a palavra do Senhor ela não volta. Mas antes ela faz aquilo que apraz o coração de Deus. E ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E ela vai se cumprir e se cumpriu. Aleluia. Na plenitude dos tempos. E aí quando nós falamos plenitude, o termo teológico nós dizemos que a plenitude dos tempos é que Jesus ele vem à terra para isso. Só que interessante, presta atenção aqui que você vai entender o que eu estou falando. No princípio eu falei que Deus criou o homem da onde? Fora da terra. Fora da terra. Então o homem era da Terra. Só que o Senhor, ele sopra o Espírito. Amém? Amém. Aquilo que estava dentro dele. A essência dele soprou no. Mas o homem era da Terra. E depois disso, Deus delega a autoridade a esse homem que era da. Só que esse homem da terra, o primeiro homem da terra, pecou. E por causa do pecado, essa autoridade foi transferida, não, foi tomada de assalto, não foi transferida. Porque transferida quando eu transfiro algo para alguém. Mas ela foi arrancada, ela foi tomada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que houve um plano perfeito, um plano infalível. E o plano teria que ser da pessoa de Cristo. Então, a descendência da mulher foi quando o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, disse assim: olha, mulher, ele falou: Maria, bem-aventurada tu és entre as mulheres. Tu conceberás um menino, e esse menino chamará
Emanuel. Deus conosco. O poder do alto virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você conceberá. Olha que coisa linda. Isso parece até poesia. Aleluia. Mas, pastor, o que o senhor quer chegar? Onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar que quem concebeu não foi uma concepção natural entre homem e mulher. Foi o poder do Espírito Santo que envolveu Maria e, através desse envolvimento, concebeu Jesus. Aí você vai entender que o homem veio do pó, e aí o pó da terra significa Maria. Quem está entendendo? Mas o fôlego de vida, quando foi soprado nas narinas do homem, veio de quem? De Deus. E aí esse está tipificando o quê? O poder do Altíssimo, o Espírito Santo, envolvendo Maria. Ô, querido, você não está entendendo? Meu Deus! Concebe Jesus no ventre de... E aí vem Jesus, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Sabe que você está entendendo o que eu estou falando? Ele vem, ele está na terra, e esse plano perfeito tinha que acontecer dessa forma. Deus não podia descer como Deus ia e traçar esse plano, ou fazer com que esse plano se cumprisse. Não poderia fazer isso. Tinha que ser feito de carne e osso. Tinha que vir da terra. Porque a autoridade foi delegada para dominar a terra. Então Jesus nasce. E a Bíblia vai dizer que Jesus, aos 30 anos, parece que, né, tem só, são poucas as menções que falam sobre a infância de Jesus. Uma delas é quando Jesus, né, ele vai ao templo, e ali ele está discutindo com os fariseus, os escribas ali, os doutores da lei, sobre o pai, e ele se perde da sua mãe, e aí a mãe fica nervosa, e ele fala para a mãe, quando a mãe acha ele, e ele diz: olha, não convém a mim tratar dos negócios do meu pai. Eu acho que é só essa referência que você vê da infância de Jesus. Mas depois disso você não vê Jesus. Aos 30 anos é que Jesus se apresenta no cenário. E até então não acontece mais nada, não tem milagre, não tem nada. Por quê? Porque Jesus ele veio como homem. Ele se destituiu de sua glória, ele se humilhou e ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele se desprendeu de toda a sua majestade, de todo o seu poder, de toda a sua autoridade para se fazer homem, para se fazer carne e osso, porque esse é o plano. Porque só poderia retomar a autoridade se fosse homem, se fosse feito de carne e osso. Será que você está entendendo? Aleluia. Então Jesus ele veio como homem, ele sente as dores de homem, ele sua como homem, ele se cansa como homem, ele tem sede como homem, ele tem fome como homem. E num dado momento da história, Jesus ele vai para ser batizado por João Batista. Presta atenção. E nesse momento que ele está sendo batizado, diz a palavra que do céu desce uma pomba e vem sobre ele. E essa pomba, ela tipifica o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre Jesus, e ali há uma unção do Senhor, do próprio Deus, sobre a vida de Jesus. E depois dessa unção, Jesus passa a operar sinais, prodígios e maravilha. Eu tenho que falar comigo nessa noite. A autoridade estava sendo delegada sobre a vida de Jesus. A autoridade estava sendo delegada por Deus sobre a vida de Jesus. Para quê? Para operar sinais, prodígios e maravilhas.
Daí Jesus começa a transformar água em vinho. Daí Jesus começa a curar e levantar paralítico. Daí Jesus começa a expulsar demônios. Já era para estar dando glória. Mas ele precisava, presbítero Samuel, desse revestimento, ele precisava dessa autoridade, ele precisava dessa delegação, ele precisava ser delegado. Por quê? Porque ele se fez carne, se humilhou. Ele era Deus, amém? Amém. Mas até então ele não fez absolutamente nada, porque ele esperou o tempo certo para que Deus pudesse ungí-lo e através dessa unção pudesse manifestar o poder de Deus. Pastor, aonde o senhor quer chegar com isso? Mateus 28, 18. Vai entender. Fala para o tamanho, existia um plano. E um plano infalível. Mateus 28, 18. Bota aí, meu filho. Vamos lá, gente? No 3. 3, vai. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus começa, Carlos, a ensinar no templo, começa a ensinar nas ruas, começa a ensinar nas praças, e aí a multidão começa a se juntar para ouvir Jesus ensinando, e de repente desperta a atenção também dos fariseus e dos escribas, que estão ali observando e ouvindo. Só que um deles, não os escribas nem os fariseus, mas alguém da multidão, faz um certo comentário e diz assim: olha, ele fala, ele ensina, mas de uma forma diferente, já percebeu? Aí não, percebi, mas é algo diferente. Mas o que tem a ver de diferente nisso? Porque ele ensina com autoridade. Porque todos ali estavam ouvindo e já sabiam o que Jesus estava dizendo, porque já ouviam falar através dos escribas e dos fariseus. Mas Jesus, quando começa a pregar, Jesus prega de uma forma diferente, prega de alguma autoridade. Aleluia. Ô querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele também te dá autoridade, amém? Aleluia. Para que quando você abrir os teus lábios, você também prega a palavra com autoridade. Por isso que Ele precisou se sujeitar para receber a unção que vinha do alto, para que ele pudesse pregar com autoridade. Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Aleluia. Vamos lá. Vamos caminhar, amém? Amém. Foi o que eu falei, a autoridade é aquilo que é uma legitimidade, né? É o Senhor te legitimando, delegando, ligado, Thaís, a autoridade. Para quê? Para que você possa exercer algo. Aleluia. Para que você possa exercer uma função. Isso também acontecia no Antigo Testamento, quando os reis eram ungidos. Eles recebiam autonomia, eles recebiam autoridade. Para quê? Para aquela função específica. Jesus, ele precisou se submeter para ele receber do alto essa unção para poder realizar uma função específica. Aleluia. Interessante. Vamos lá.
que Jesus, querido, ele passa pregando com autoridade, curando, libertando, ressuscitando mortos, com a autoridade que o Senhor deu a ele por intermédio do Espírito Santo de Deus. Só que a palavra vai dizer também que Jesus, eu falei do plano perfeito, amém? Jesus ele precisava morrer. Jesus ele precisava morrer. Mas para que ele precisava morrer? Porque ele era o sacrifício. Ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu falei que o homem perdeu a sua autoridade por causa do pecado. E só poderia retomar a autoridade deste homem através de um sacrifício que pudesse tirar o pecado deste homem, que pudesse tirar o pecado do mundo. Por isso que Jesus ele veio, se submeteu, se sujeitou, se fez homem, se habitou entre nós, sem pecado. Passou a manifestar o poder de Deus, a pregar o reino de Deus com autoridade. Por quê? Porque ele estava pela unção do Espírito de Deus. Só que Jesus precisava morrer porque o Cordeiro de Deus precisava tirar o pecado do mundo. Para quê, pastor? Para que agora, através desse sacrifício, desse derramar do sangue, nós, eu e você, retomasse a autoridade que havíamos perdido. Aleluia. Diga para o teu irmão que está do teu lado agora, tudo aquilo que Jesus fez, hoje nós temos autonomia, autoridade para também fazer. Aleluia. Porque o plano era perfeito, o plano era infalível, não poderia frustrar o plano. Engraçado que o diabo, ele via a Jesus, só que ele não entendia. Esse camarada está curando, está, né, com autoridade. Fala do reino de Deus. Eles começam a entender, o diabo, os demônios começam a entender, não, isso aí é o Filho de Deus. E aí quando eles passam a ter esse entendimento, esse é o Filho de Deus, eles começam a declarar, e Jesus ele passa a calá-los. Por quê? Porque não era tempo para que houvesse essa manifestação. Não era o tempo ainda que ele fosse exposto. Mas Jesus ele morre, e a palavra do Senhor diz que ele deveria ressuscitar o terceiro dia. E ele ressuscita. Presta atenção. Quando ele ressuscita, a palavra se cumpre. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir quando ele ressuscita. Aleluia. Glória a Deus. Oh, querido. Maravilha, Senhor. O Senhor está na casa, amém? Aleluia. Oh, aleluia. Ele está na casa. Colossenses 2, 15 e 17. Você vai entender o porquê que a palavra se cumpre quando ele ressuscita. E depois de ter despojado dos poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comam. Não, tá. Antes. 14. Isso. 13. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, olha aí, carne, Deus lhes deu a vida com
Ele nos perdoou de todas as transgressões. Agora vai lá, o 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra Nós, ele as removeu pregando-a na cruz, Aleluia. O 15. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre elas na cruz. Quando se fala de poderes e autoridades, estão falando de principados e potestades. Eram demônios que tinham autoridade por causa do pecado, mas através do sangue de Jesus derramado na cruz, o Senhor retomou essa autoridade para nós, aqueles que creem em Cristo Jesus. Aleluia. Ele despojou, ele subjugou. Aleluia. Aleluia. Subjugou todas as autoridades. E daí, o que acontece, pastor? Agora a palavra do Senhor vai dizer que ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Está dizendo, ele concedeu autoridade aos homens. Pastor, mas fala aí. Me dá um sinal. Jesus já estava dando um sinal através dos seus discípulos. Que quando os discípulos andavam com ele, Jesus dava a eles também autoridade para poder o quê? Pregar a palavra. Num dado momento, o Senhor chama os 12 e fala assim: olha, eu agora vos dou autoridade para poder pregar a palavra, para poder curar os enfermos, para poder, querido, expulsar os demônios. Jesus ele já estava ali dando sinais, mostrando assim: olha, vai acontecer isso não só com vocês 12, mas vai acontecer isso com toda a minha igreja. Quando, pastor? Quando eu vou pregar na cruz, quando eu morrer e ressuscitar o terceiro dia, que eu subir ao céu, eu vou levar cativo o cativeiro e vou distribuir dons aos homens, autoridade, poder, unção. Ei, você tem poder, você tem unção através de Cristo Jesus. A tua fé em Cristo Jesus te concede poder e autoridade. Aleluia. Amém? Então, querido, eu não sei o que está acontecendo com você. Por que você continua desse jeito? Por que você continua paralisado? Por que você permite que essa situação perdure na sua vida? Se o Senhor já delegou essa autoridade a você, para que você abra a sua boca e com a autoridade você declare no mundo espiritual que essa situação ela tem que acabar, ela tem tempo para acabar, ela já tem fim, que você tem esse poder, você tem essa autoridade. E mas muitas das vezes nós não exercemos a autoridade que o Senhor nos dá, por falta de conhecimento, por coragem, muitos por falta de conhecimento, outros por coragem. Mas só que ei, o Senhor está falando para você nessa noite vai cair, todo medo vai cair por terra nessa noite, toda insegurança vai cair por terra nessa noite. Sabe por quê? Porque o Senhor já te deu autoridade, Ele já delegou a você. Aleluia. Glória a Deus. Então essa situação que você tem vivido, abra a tua boca, porque o Senhor disse ao seu discípulo: eu vos dou autoridade para pregar o evangelho do reino. Aleluia. Sabe o que significa isso? Eu te dei autoridade para lançar a palavra. Aleluia. Eu disse aqui que a palavra do Senhor não volta vá? Então lança a palavra, querido. Aleluia. Chama a existência as coisas que não existem como se já fossem sobre a tua vida. Ei! Deus está falando para você, use essa autoridade. Jesus está te dizendo, use essa autoridade que eu já deleguei a você. Aleluia. Use essa autoridade. Abra a sua boca e declare no mundo espiritual e diga que doença caia por terra, pode retirada. Ei, declare com a autoridade que o Senhor te deu que essa situação que você está enfrentando, essa escassez, ela vai acabar em nome de Jesus. Essa tristeza, ela tem que partir em retirada.
essa dor profunda no seu coração, que ninguém consegue arrancar, só Jesus tem poder e autoridade para arrancar. Ele declara com autoridade: eu não aceito essa dor, esse vazio no meu coração, essa tristeza, em nome de Jesus, cai por terra, Aleluia. bate retirada. Glória a Deus. Eu estou falando pela palavra, amém? Ele despojou poderes e autoridades e humilhou-os publicamente. Quando o diabo achou que estava ganhando, porque tinha tramado, olha aí, ó, só que era plano do Senhor. Ele estava achando que estava tramando a morte. Lembra daquela parábola da vinha? O Senhor, né, arrendou uma vinha a algumas pessoas. E aí aquelas pessoas começam a trabalhar na vinha. E de repente o Senhor da vinha manda os seus empregados. E aí vai o empregado lá, e aqueles que estavam arrendados a vinha, vai lá e mata aquele empregado do dono da vinha. Ele via outro, eles vão lá, espancam e matam. Aí o dono da vinha: agora eu vou ter que enviar meu filho, porque certamente com o meu filho eles vão respeitar. Só que os que arrendaram a vinha pensaram assim: aquele lá é o filho dele, então vamos matar, porque aí nós tomamos posse de toda a vinha. É o pensamento do diabo: vou matar o filho de Deus. Para quê? Porque aí agora o mundo e a autoridade é toda nossa. Só que eles estavam enganados, porque era plano de Deus, era um plano infalível. Deus permitiu porque ele já precisava realmente morrer, ele precisava padecer. O cordeiro tinha que ser imolado, tinha que ser morto. Aleluia. Glória a Deus. E ele obedeceu até a morte de cruz. Será que você está entendendo o que Deus está falando agora? Está ficando claro para você agora? O pensamento do diabo foi assim: vamos matar o filho da vinha, porque agora a vinha é nossa. Matam o filho. E eles estão se vangloriando, assim como o diabo e os demônios. Só que ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Eles não imaginavam, eles não entenderam, eles não esperavam. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. O filho ressuscita. Com todo o poder e toda a autoridade delegada a ele no céu, na terra e embaixo da terra. Porque a palavra vai dizer que o Senhor deu a ele toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra, para que todos os olhos se dobrem, para que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Ei, o Senhor, você tem um Pai. Aleluia. Saiba quem você é no mundo espiritual, irmão. Saiba quem você é no mundo espiritual. Ele retomou a autoridade, só que ele delegou a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Pastor, como isso? O senhor pode explicar isso através da palavra, à luz da palavra? Sim. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele diz: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: eu estou dando autoridade para a minha igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam. Ouve, Deus está falando: olha, você é igreja, então você tem que meter o pé nessa porta e arrombar essa porta. Toda resistência está caindo por terra hoje sobre a tua vida. Tudo aquilo que impede você crescer na área espiritual, na área financeira, na área sentimental, na área emocional, vai cair por terra hoje. Sabe por quê? Porque hoje você está metendo o pé na porta. Hoje você está metendo o pé nessa porta. E ela não vai prevalecer. Ela não vai prevalecer.
você. Pastor, como é que eu exerço essa autoridade? Como é que eu coloco em prática essa autoridade? Já que o senhor falou de autoridade, eu entendi. Até agora eu entendi. Amém ou não? Alguém entendeu aí? Não estou entendendo. Amém, pastor? Entendi. A autoridade foi dada a Adão. Mas por conta do pecado, Adão perdeu essa autoridade. E essa autoridade foi, subjugada. Foi tomada, foi arrancada pelo diabo. Só que houve um plano perfeito. Amém? Amém. E aí Jesus ele se faz homem, porque ele tinha que ser homem, para que o plano pudesse ser perfeito. Porque Deus criou o homem do pó da terra. Então Jesus tinha que ser homem. Quem está entendendo? Amém. E Jesus sobe aos céus, morre, ressuscita, sobe aos céus, delega a autoridade agora a mim e a você. Quem está entendendo? Amém. Até aí? Mas pastor, e agora como é que eu coloco essa autoridade em prática? Facinho. Faltando facinho. Tiago 4:7. É facinho. Fácil. Como eu exerço essa autoridade que foi delegada agora a mim? Fácil. Tiago 4:7. Falta mais fácil. Fala, confia. Vamos lá no 3. Portanto, não, 13. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Porque você não entendeu a primeira palavra, né? Você só entendeu o final, que ele vai fugir. Mas antes dele fugir, você precisa fazer algo. Está entendendo? Você só vai ter autoridade se você fizer algo aqui. Pô, bota aí meu filho. Quantos querem que o diabo fuja de você? Amém. Tem gente que não quer, não. Tem gente que levantou a mão. Tem gente que não olha, tem gente que não quer dar isso. Eu vou dar mais uma oportunidade para você. Quantos querem que o diabo fuja de vocês? Agora sim, porque tem gente que levantou a mão, outros não querem. Quer dizer, vai que gosta. Da companhia dele. Eu sei, será. Mas quantos querem que o diabo fuja de vocês? Vou falar com autoridade. Quantos querem que o diabo fuja de vocês? Bota lá, meu filho. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se. É isso, você precisa se submeter. Se submeter é colocar sob, embaixo de uma autoridade. Aleluia! Qual é o exemplo que nós temos? Jesus. Ele se despojou de toda a sua glória, seu poder, sua autoridade e se fez carne e habitou entre nós. Se fez homem. Ele se fez homem. Ele poderia fazer o milagre? Poderia, por quê? Porque ele era Deus, mas ele se fez homem, ele se submeteu. E no tempo certo a unção veio do alto. Quem está entendendo? E só assim ele pôde realizar os planos de Deus. Amém? Nessa terra. Quem está entendendo? Amém? Mas ele se submeteu. Por isso que ele teve a autoridade. Talvez se ele tivesse feito isso antes do tempo determinado, que foi os 30 anos, isso não teria acontecido. Quem está entendendo? Porque ele não teria se submetido. Fala para o irmão, essa é a solução para os teus problemas. A solução de todos os teus problemas está aí. É você se submeter a Deus. Ou, deixa eu explicar, deixa eu melhorar. Se submeter à vontade de Deus. Então, a partir de agora, não é a minha vontade, porque se dependesse da minha vontade, eu não estaria aqui pregando. Estaria em casa.
Você está entendendo? Mas não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Então eu me submeto à vontade de Deus. Por me submeter à vontade de Deus, o Senhor me concede autoridade para expulsar demônio, para poder curar os enfermos, ou para poder fazer sinais, prodígios. Ei, você não está entendendo? Deus falou, se submeta a Deus, porque o diabo ele vai fugir de você. Qual é a área que o inimigo tem prevalecido contra você? Qual é a área? Não precisa falar para mim. Mas qual é a área? Já pensou aí? Amém? Amém. Mas qual é a área? Essa área, irmão, é a área que você tem que se submeter a Deus. Está entendendo? É não fazer a sua vontade, a vontade da sua carne, mas a vontade de Deus. Ok. Quando você faz a vontade de Deus, aí essa área que é subjugada, que o diabo tem legalidade, ele vai ter que bater retirada, ele vai ter que fugir. A partir de hoje, o Senhor está te concedendo outra autoridade para você, nessa área, declarar com autoridade, botar o diabo para correr. E a partir de hoje, eu não quero mais ser subjugado, escravizado pelo diabo. Isso é autoridade, irmão. Isso é você saber quem você é no reino. Isso é você saber e ter a certeza de quem Jesus é, do que Ele fez por mim e por você. É crer nisso. Será que você crê? Amém. Então fala para o teu irmão assim, ó, coloca isso em prática. Submeta. A vontade de Deus. Pastor, mas como é que eu faço? Como é que eu me submeto então à vontade de Deus? Para que eu possa resistir ao diabo e ele fugir de mim. Como é que eu adquiro? Como é que eu tomo posse dessa autoridade? Submeter a Deus, fazendo a sua vontade, se alimentando da sua palavra. Porque à medida que você se alimenta da palavra, você fortalece o teu espírito. E a tua carne fica fraca. Aleluia. E a tua carne ficando fraca, ela não tem domínio sobre a sua alma. Aleluia. Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, quanto mais você alimenta o teu espírito através da palavra, mais forte o teu espírito fica. Você está entendendo? E aí, quando você passar por alguma dificuldade, por alguma adversidade, quando você entender que o inimigo está tentando a sua vida, quando ele vem te oprimir, em nome de Jesus, você cheio da palavra, fortalecido da palavra, você vai declarar a palavra assim como Jesus declarou no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, não satisfeito, diz assim, então, levou ele até o alto do templo, se joga daqui, porque diz a palavra que se você se jogar daqui, os anjos do Senhor te amparará e você não tropeçará em pedra. Mas o Senhor vai dizer, não tentarás o Senhor? Deus. É a palavra pela palavra. Será que você está entendendo? Quando o diabo tentar te enganar, falar assim, não, aqui nada, igual a serpente, né? No pezinho da Eva, você vai declarar a palavra para ele. Aleluia. E aí, não satisfeito, ele vai lá, leva ele ao monte mais alto de Jerusalém e diz, olha, presta atenção, e isso Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado, mas o diabo tinha autoridade, e ele fala assim, olha, Jesus, no alto monte de Jerusalém, olhe para todo este mundo. Se tu me adorares e prostrado me adorares, eu te darei todo este mundo. Tinha autoridade ou não tinha? Mas quem deu essa autoridade para ele? Ele arrancou essa autoridade de quem? De Adão. Você está entendendo? Só que o Senhor, Ele dá uma palavra. E Ele diz assim, diabo,
Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Arreda-te de mim, Satanás, sai da minha frente. Ei, é isso que você tem que fazer quando ele chegar para te tentar. Não é você ficar flertando com o diabo, não, irmão. Não é ficar flertando com ele, não. Qual é a tua fraqueza? Ele sabe, amém ou não? Sabe? Mas aí tu fica assim, eu não posso ver. Não posso ver. Está flertando, o que está entendendo? Está perguntando, está flertando? Se aparecer, irmão, passa logo. Se ficou de mais de 3 segundos, é porque gostou, curtiu. Os entendedores entenderão. Amém, irmão? Vem um pensamento na mente, aquele pensamento impuro. Aí, ele conhece a tua fraqueza, ele sabe. Não vai vir um outro pensamento que você. É aquele pensamento mesmo que vai lá na tua fraqueza. Aí tu fica flertando. Não só o pensamento não tem problema não. Olha aí, ó. Já está flertando. Quando ele vê no pensamento, está repreendido em nome de Jesus, arreda de mim, Satanás. Ninguém vai entender nada, mas você é maluco, mas eu sou maluco mesmo. Então é que eu fico no trânsito, irmão, sozinho no carro, e falando ali com o Senhor, e repreendendo o diabo. Às vezes vem umas setas do maligno mesmo, e eu te repreendo em nome de Jesus. E quem está do outro lado assim, que olha assim, esse cara não tá bom, não. Esse cara aí, ó. Olha, é na cuca. Mas é isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele me concedeu essa autoridade. Bate no teu peito aí, irmão. Ele te concedeu essa autoridade. A autoridade é minha. Foi conquistada por um alto preço. E foi preço de sangue. Ô, querido, Deus, ele te concedeu essa